Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui hoje para a nossa aulinha de história. Prestem atenção na data aí. Já pegaram o livro? Peguem o livro, peguem o lápis, borracha, tá bom? E vamos colocar aqui em cima a nossa data de hoje. Hoje é dia 1/4/2020. Mas, tia Gia, ontem foi dia 31/3. Hoje já é 4? Sim, já mudamos do mês. Janeiro, fevereiro, março. Então, março é o mês 3. E já pulamos para o mês de abril. Hoje começa o mês de abril. Então, hoje é o primeiro dia do mês de abril. Janeiro, fevereiro, março, abril é o mês 4. Então, vamos lá, coloquem aí. Dia 1/4/2020. Não esquecendo de colocar a data. O nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre a cidade. Nós já falamos do campo, nós já falamos dos moradores do campo, o que era cultivado no campo, não é verdade? Então, nós vamos falar hoje da cidade. Vocês sabem o que é cidade? Vamos ver se vocês sabem me responder o que é cidade. Na cidade nós encontramos o quê? Muitos povos, muitas vilas, muitas ruas, não é verdade? Quando a gente fala assim, eu vou lá no centro da cidade do Rio, nossa, a gente até se perde lá, não é verdade? Porque tem muitas ruas, muitas casas, muitos prédios, cresceu muito a cidade, ficou muita gente, ficou muitas casas, tem muitos prédios, muitos comércios, não é verdade? E isso se chama o quê? Cidade. Cidades é o crescimento de povoados e vilas. Foi o que eu falei anteriormente, que lá no centro do Rio, que é a cidade, nós vemos muitas indústrias, fábricas, lojas, muito comércio grande. Então cresceu, se tornou uma cidade. Entenderam o que é cidade? E através desse crescimento, teve um povo que veio lá do campo, porque não tinha muita gente aqui para ajudar. Então os povos, as pessoas vinham do campo para trabalhar aonde? Nas fábricas, aqui na cidade. Até porque também, o que acontece? Lá no campo não tinha muitos lugares onde eles pudessem trabalhar para ter uma renda. Então eles vinham para o centro da cidade, porque tinha mais serviços para eles fazerem. O que aconteceu com o crescimento da cidade? Os serviços que eram realizados nas cidades grandes. O comércio, cresceu o comércio, as atividades das indústrias, não é verdade? As atividades industriais cresceram, onde foi que esse pessoal vinha do campo para trabalhar aqui na cidade, ou no comércio, ou nas fábricas, ou nas indústrias, não é verdade? Porque aqui tinha mais trabalho para eles. Então, lá no campo, eles tinham que vender entre eles mesmos e, às vezes, não tinham uma renda suficiente para manter a sua família. Então, o que o pai da família fazia? Vinha para a cidade, arrumava um bom emprego e depois trazia até a família também junto para morar aqui na cidade. Vocês entenderam, então, o que é cidade? Cidade é o crescimento de povoados e vilas. E os serviços realizados nas cidades é o comércio e as atividades industriais. A população, como eu falei, do campo, vieram para a cidade para trabalhar nas fábricas, onde tinha muito serviço, muitos empregos. Não é verdade? Vocês então entenderam, né? Trabalhadores das cidades. Quem são os trabalhadores das cidades? São aqueles que trabalham na produção e construção, que trabalham no comércio e que trabalham na prestação de serviços. Tia Gisele, quem é que trabalha na produção e na construção?
Então, esse setor, ele abrange desde a produção das fábricas e oficina até a construção geral. Então, eles produzem lá na fábrica, nas indústrias, nas oficinas, o material para vender aonde? No comércio. Então, existem trabalhadores de produção e construção e existem os trabalhadores do comércio. Então, quem são os trabalhadores do comércio? São aqueles que trabalham em supermercado, são aqueles que trabalham em lojas, são aqueles que trabalham em sapatarias, são aqueles que trabalham numa banca de jornal, também é um comércio. São aqueles também que trabalham nos camelô, também é um tipo de comércio. Esses são os trabalhadores do comércio. E quem é que são os prestadores de serviço? São aqueles que fazem prestação de serviços. São aquelas pessoas que vendem os seus serviços. Prestação de serviço são aqueles que vendem os seus serviços. Então, vamos dar um exemplo. O Uber, você chama, ele vem, você paga e ele te leva para algum lugar. Ele está te prestando um serviço. A cabeleireira, porque você vai lá, você diz, eu quero hoje fazer um relaxamento no meu cabelo. Quanto que é? Você paga e ela executa aquele serviço em você. Então, ela está prestando um serviço a você. Vocês entenderam o que é, então, quem são os trabalhadores das cidades? São aqueles que trabalham na produção e construção, são aqueles que trabalham no comércio e são aqueles que trabalham na prestação de serviços. Então, galerinha, agora nós vamos falar sobre o campo e a cidade. Então, o campo, ele pode viver separado da cidade? Não. A cidade pode viver separado do campo? Não, não pode. Por quê, tia Gi? Um depende do outro. A cidade, para crescer e produzir, ela precisa de tudo que vem do campo. E o campo também, para se manter, precisa vender a matéria-prima para a cidade produzir. A cidade produzindo, automaticamente o campo também ganha, porque eles vendem o produto, eles mandam o produto para a cidade, mas isso aí, ó, custa dinheiro. Então, o campo e a cidade, um depende do outro, não pode só o trabalho do campo e nem só o trabalho da cidade. Um depende do outro. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês sabem o que é matéria-prima? Eu já falei isso uma vez. Vamos relembrar? Vamos pensar. O que é matéria-prima? Eu me lembro que eu aprendi isso no ano passado, mas eu já esqueci. Então a tia Gisele vai explicar para vocês. Matérias-primas são os produtos básicos para a produção nas indústrias. O que acontece? O campo produz a matéria-prima e manda para a cidade. Exemplos de matéria-prima. Leite vem lá do campo, retirado da vaquinha. O couro, os ovos, a madeira, os vegetais de todo tipo e variados minérios. Isso aqui é a matéria-prima, é o produto base, é o que dá base para você construir, fabricar uma outra coisa. Com o couro, eu posso fazer o quê? Sapato, bolsa. Com os ovos, alimentos. Com o leite, queijo. Madeira, posso fazer o quê? Mesas, a minha cama, armários. E os vegetais?
podemos fazer vários cereais. Vocês entenderam, então, o que é matéria-prima? Matéria-prima é o produto básico, é a base daquele produto que vai ser fabricado lá nas indústrias. Vocês entenderam, então, o que é matéria-prima? Muito bem. Agora, lá nas indústrias tem uma porção de gente trabalhando. E esses trabalhadores, eles não trabalham de graça não, gente. Eles vão lá, trabalham às vezes 8, 10, 12 horas, às vezes o dia inteiro trabalhando ali, deixa a família de graça, para no final do mês dar um tchauzinho, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Não. Todo empregado, ele é assalariado. Nossa, tia Gi, assalariado. O que é ser assalariado? Os trabalhadores assalariados são aqueles que recebem um salário mensal. Às vezes, tem pessoas que trabalham e recebem de 15 em 15 dias, não é verdade? Às vezes é por semana, faz um trabalho ali naquela semana e já recebe. Aí às vezes trabalha 15 dias, recebe. Ou então trabalha o mês inteiro e recebe aquele salário no final do mês. Então os trabalhadores, chamamos de trabalhadores assalariados, todo aquele trabalhador que recebe salário. Na página 248, lá em cima está escrito assim, vocês abriram na 248? Está escrito assim, êxodo rural. Então, o que é o êxodo rural? Dá uma lida aí. Muitas famílias acabam saindo do campo e indo para a cidade, em busca de empregos e melhores condições de vida. Foi o que eu falei anteriormente, que são os trabalhadores. Esse movimento da pessoa sair do campo e ir para a cidade grande se chama êxodo rural. Vamos conferir aqui? Êxodo rural é o movimento das pessoas do campo para a cidade. São aquelas pessoas que saem lá do campo e vão morar na cidade em busca de uma vida melhor, porque precisa ajudar seus familiares, manter seus filhos. Então ele precisa ir em busca de algo melhor. E se ele encontra isso na cidade, porque é grande, tem mais serviços, mais indústrias, mais fábricas, isso se chama êxodo rural. É a saída, é o movimento da pessoa do campo para a cidade. Então, nós vamos fazer algumas atividades aqui do livro. Vamos lá, página 248. Quero ver se vocês aprenderam o que a tia Gi falou. Peguem um lápis de cor, de qualquer cor. Tá bom? Não precisa ser uma cor específica. Pegue o lápis de cor e vocês vão pintar as frases verdadeiras, somente as verdadeiras, sobre as cidades. Vamos lá. Nas cidades, número 1, 248, número 1. Pinte as frases verdadeiras sobre as cidades. Primeiro retângulo. Nas cidades são cultivados produtos agrícolas. Nas cidades são cultivados produtos agrícolas? Não. Então não vai pintar. O segundo, nas cidades que se tomam decisões políticas, é nas cidades que se tomam as decisões políticas? Sim, porque tem muita coisa aqui na cidade para se resolver. Tem muito o quê? Político. Então, vamos pintar a segunda. Vamos para a terceira. Grande parte do comércio é feito nas cidades? Eu falei aqui, lembra? Que na cidade é assim de comércio? Então, é verdadeiro também. Grande parte do comércio tem em cidades. O último. Muitas fazendas de criação de gado se encontram nas cidades? Nossa, nas cidades tem fazendas com criações de gado? Não, não tem não. Isso aí é lá no campo, então não marca essa não. Na número 1, então, vocês vão marcar o segundo quadradinho e o terceiro quadradinho, ok?
Numeral 2. Por que as máquinas foram importantes para o crescimento das cidades? Quem sabe me dizer por que as máquinas elas foram importantes para o crescimento das cidades? Por quê? Porque as máquinas é que deram origem às indústrias e as pessoas puderam fazer o quê? Vir do campo para a cidade. Vamos escrever isso aí? Já pode ir escrevendo aí o que vocês acham que é. A resposta seria assim, ó. Porque, isso aqui é o número 2, tá? Porque as máquinas deram origem às indústrias. As indústrias, dando trabalho para as pessoas do campo. Vocês colocando essa resposta aí na numeral 2, no numeral 2, já é a resposta simplificada de uma maneira que vocês possam entender. Então, isso aqui é que deu crescimento para a cidade. As máquinas deram crescimento. Vieram as máquinas, as indústrias cresceram, deram trabalho para as pessoas do campo. Ótima resposta. Numeral 3, vamos lá. Relacione cada setor de trabalho com suas características. No número 1, produção e construção. Número 2, comércio. Número 3, prestação de serviço. Vocês estão vendo aí no livro de vocês? Acompanhem comigo o numeral 3, hein, gente? Vamos acompanhar para vocês não errarem. Vamos lá. Número 1, produção e construção. Número 2, comércio. Número 3, prestação de serviços. Vamos lá. Venda de serviços. Lembra que eu falei que eu vou no salão, peço para fazer o meu cabelo, ela vem e faz, ela está me vendendo um serviço dela. Então, o que acontece? O primeiro quadradinho, venda de serviços. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor para vocês entenderem. Numeral 3, tem o primeiro quadradinho, tem o segundo e tem o terceiro, não é verdade? No primeiro está escrito assim, ó, venda de serviços. Vendas de serviços. No segundo, construção de imóveis. Construção de imóveis. Imóveis, sabe o que são? Não são móveis não, tá? Imóveis são casas, apartamentos, prédios. Produção, isso tudo no segundo quadradinho. Produção em fábricas. E no terceiro quadradinho está compra e venda de produtos. Compra e venda de produtos. Não está assim aí no nosso livro? Então, vocês vão me dizer o que é a venda de serviços? Como é o nome desse serviço? É prestação de serviços. Prestação de serviço aí, qual é o numeral? 3. Construção de imóveis e produção em fábricas. Que numeral nós vamos colocar aí?
Qual é o tipo de serviço? Produção e construção, ó. Produção e construção. Onde que está produção e construção? Numeral 1. Compra e venda de produtos. O que deve ser? Eu vou comprar, eu vou vender e vou ganhar um dinheirinho a mais. É o comércio. O comércio é o numeral 2. Então, o número 3, as respostas são essas aqui. Agora, vou fazer uma perguntinha para vocês. O que é êxodo rural? Vocês lembram o que é êxodo rural? Número 4. Êxodo rural é o quê? É a saída das pessoas do campo para a cidade. Então, número 4 é... Vou chegar para cá, tá? A saída das pessoas... aqui é um A, hein? Das pessoas do campo para onde, gente? A cidade. Para a cidade. Entenderam? O 3 e o 4? Agora eu vou deixar uma tarefinha para vocês. Essa foi a nossa atividade de aula. A nossa atividade de casa vai ser o numeral 5. Numeral 5. Vocês vão fazer numa folhinha, tá? Em casa. Vocês estão percebendo que a tia Gisele tá passando vários trabalhinhos para fazer na folhinha? Isso tudo tá contando ponto para vocês, tá? Não esqueça, não deixam de fazer. Numeral 5. Vocês vão dar uma de o quê? Repórter. Quem gosta de ser repórter aí? Vamos fazer uma reportagem. Vocês vão entrevistar um adulto. Vocês vão pegar um adulto da sua família, vizinho, de preferência que está dentro de casa com vocês. Sabe por quê? A gente não pode sair, a gente tem que ficar dentro de casa. Então, vem a mamãe, o papai que estiver dentro de casa, o irmãozinho mais velho, tem que ser um adulto. E vocês vão descobrir em que setor de trabalho ele atua hoje em dia. Aí você vai colocar o nome dele, o setor em que ele trabalha e as funções que ele exerce. Combinado? Essa atividade está no numeral 5. Vocês vão fazer, vão pegar a folhinha depois de pronto, vão grampear nesta página 248. Nós vamos grampear aqui, que a tia Gisele, quando retornar, vai pegar todas essas folhinhas, esses trabalhinhos que tem passado, vai corrigir, vai dar uma notinha para vocês. Combinado, meus amores? Tenham um bom estudo. Deus abençoe vocês e tia Gisele ama vocês.